Olá, meu nome é Gláucia, sou acadêmica do curso de Letras Português e Suas Literaturas da Unicentro. O meu trabalho é literatura brasileira e hoje eu vou abordar a obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Aqui eu trouxe uma foto para vocês. Ela é professora, escritora, autora, é a mulher representativa da nossa literatura brasileira. Aqui está a Conceição Evaristo e agora nós iremos um pouquinho da biografia dela. Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em Belo Horizonte em 1946. De origem humilde, migrou para o Rio de Janeiro na década de 1970. Graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhou como professora na rede pública do ensino da capital fluminense, é mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com dissertação em literatura negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, em 1996, doutora em literatura comparada na Universidade Federal Fluminense, com tese em poemas malungos, Cânticos Irmãos, em 2011, na qual estuda as obras poéticas dos afro-brasileiros Ney Lopes e de Milson Almeida Pereira, em confronto com o dongolano Agostinho Neto. Ela é participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país, estreou na literatura em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas na série Cadernos Negros. Escritora de origem pobre e de etnia negra, seus textos trazem a experiência da opressão e marginalidade, com forte valorização da memória ancestral. Então, ela vem de uma família pobre, ela é negra, de família pobre, nasceu numa família negra, né, pobre, como vinha dito. Ela é segunda entre 9 irmãos, sendo a primeira de sua casa a conseguir um diploma de graduação. Ela trabalhava com a sua mãe e sua tia na lavagem de roupas, então ela conciliou o estudo com o trabalho de empregada doméstica. Ela concluiu seu mestrado em 1990 e o doutorado em 2010. Atualmente leciona na Universidade Federal de Minas Gerais como professora visitante. Em 2017, Conceição Evaristo foi tema de ocupação do Itaú Cultural e de São Paulo. Em 2019, ela é homenageada na Bienal do Livro Contagem. Conceição é militante do movimento negro e tem grande participação da atividade de eventos relacionados à militância política e social. Aqui vou falar um pouquinho sobre o termo que ela criou, que é escrevivência. Conceição criou o conceito de escrevivência há 25 anos para nomear a escrita da memória vivida. Então, o termo já diz, escrever a vida, a vivência. Ela relata muito o cotidiano. Embora seja ficção, ele sempre engloba a realidade, a vida cotidiana das pessoas. O termo aponta para uma dupla dimensão. É a vida que se escreve na vivência de cada pessoa, assim como cada um escreve o mundo que enfrenta. Nesse sentido, a literatura significou para Conceição Evaristo uma libertação, uma possibilidade de registrar as injustiças, as dores, os silêncios, que de outra forma permaneceriam ocultos. É como ler a história das mulheres que viviam na retaguarda, apartada da esfera pública, então aquelas mulheres que viviam submissas e que não eram enxergadas, né? Essas personagens que se misturam entre o real e a ficção aparecem em sua obra recorrente. Ela relata a luta das mulheres, aquela mulher que vive sozinha, aquela mulher que batalha, aquela mulher que foi submissa, aquela mulher que hoje não quer ter filhos. Ela relata muito a vida cotidiana em si. A escrevivência é um modo de dar voz àquelas que não possuem e um convite à reflexão social. É extremamente isso que ela faz no conto, nos contos. Aqui eu trouxe para vocês algumas obras.
Poncia Vivêncio, publicado em 2003, que é um romance. Becos da Memória, publicado em 2006, também um romance. Poemas de Recordação e Outros Movimentos, publicado em 2008, poesia. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, publicado em 2011, são contos. Olhos d'Água, publicado em 2014, contos também. História de Leves Enganos e Parecenças, publicado em 2016, contos e novelas. Canção para Ninar, Menino Grande, publicado em 2018, que também é um romance. Então, Becos da Memória, ele trata de um drama da comunidade da favela e o processo de remoção. É o despejo daquela comunidade, ele trata o sofrimento daquele povo. Poncia Vivêncio, publicado em 2007, ele é traduzido para o inglês nos Estados Unidos, então ele foi para o exterior, ela é uma das autoras reconhecidas tanto aqui quanto fora. Poemas de Recordação e Outros Movimentos mantêm uma linha de denúncia da condição social afrodescendente, então ela retrata muito isso. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, trabalha o universo de relação de um gênero num contexto social que é marcado pelo racismo e pelo sexismo. O Becos da Memória, ele ainda ganha a edição da editora Mulheres de Florianópolis, e também ganha o Olhos d'Água, ele também tem uma premiação, ele é finalista do Prêmio Jabuti, da categoria Contos e Crônicas. Já a sua poesia, ela é restrita em antologias. Deixa eu passar aqui. Aí, pulei. Então, vamos falar sobre a obra Olhos d'Água. Publicado em 2014, é um livro de coletânea de 15 contos relativamente curtos, muitos deles já publicados nos Cadernos Negros. Então, eles já foram publicados, né? Os temas principais que amarram os contos são a miséria, a violência urbana, o preconceito, a saudade e a dor, onde percorrem as narrativas trágicas e que terminam com finais tristes, em sua maioria envolvendo mortes violentas. Então, nos contos, a gente não vai ver final feliz, sempre trágico, porque ela, embora seja uma ficção, ela retrata essa realidade, é a realidade de cada pessoa. E ele também quebra o cânone, porque no cânone nós tínhamos muita escrita de homens brancos que escreviam, e nós tínhamos retrato da escravidão. Aqui não, aqui nós iremos ter aquela mulher mãe, aquela mulher que luta, ela coloca literalmente o cotidiano de cada mulher, dos homens também, da pobreza, miséria, nós iremos ver um pouquinho de cada um no decorrer. Eu trouxe uma síntese de cada um. Em Olhos d'Água, é a narradora que está tentando lembrar de que cor eram os olhos de minha mãe. Trouxe um trechinho. Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz, mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha os olhos ou os rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor dos olhos da água, a água da mamãe Oxum. Então, ela traz essa ancestralidade, essa identidade, porque mamãe Oxum é pertencente a um orixá pertencente à religião africana. É uma autobiografia, porque ela retorna a Minas Gerais e ela quer descobrir a cor dos olhos da mãe. Então, ela retrata presente, passado e futuro, porque ele também coloca ela coloca a filha no conto para saber, mas ela resgata a sua identidade no conto, a sua origem. Ela retrata a fome, o que ela passou. É como se fosse uma autobiografia. Ana da Venga
Ana é uma jovem de 27 anos, esposa de um líder bandido no morro. É a primeira vez que Ana terá uma festa de aniversário. Ela está duplamente feliz por estar grávida também. Ana decide contar para Davenga, porém é interrompida pela polícia, e o seu fim será este. Na favela, os companheiros e Davenga choravam a morte do chefe e da Ana, que morrera ali, na cama metralhada, protegendo com as mãos um sonho de vida que ela trazia na barriga. O Davenga, antes da Ana, ele teve outra mulher, que ela era evangélica. Ela não quis morar com ele, porém ele manda matá-la. Já a Ana, ela aceita essa vida, ela sabe o que ele faz, e ela aceita aquela vida. Quando ela ganha sua primeira festa de aniversário, na mesma noite, a polícia invade a casa. E ele tenta sacar uma arma, porém a polícia mata os dois. É bem triste, a maioria dos contos são os finais tristes e trágicos. Do Zuquerense, uma menina que vai trabalhar em um prostíbulo, tornando-se mais tarde uma prostituta. Agora já velha, com netos, do Zu decide que quer apenas uma fantasia de carnaval. Ó, um trechinho também, trouxe um trechinho. O dia do desfile chegou. Era preciso inaugurar a folia. Despertou cedo, foi e voltou. Levantou o voo e aterrissou, e foi escorregando brandamente em seus famintos sonhos, que do Zu visualizou seguros plantios e fardas colheitas. A história dela, ela remete um pouco ao contexto histórico. Por quê? Ela era uma menina jovem, né? O pai dela manda ela para a grande capital, para ela trabalhar como empregada doméstica numa casa. Ela chega lá, não é exatamente uma casa familiar, é um prostíbulo. Ela acaba indo para essa vida. A dona da casa descobre que ela se deita, que ela começa a se deitar com um homem e ganhar dinheiro, e faz ela trabalhar dentro do prostíbulo. Ali ela vai para várias zonas. No decorrer disso tudo, ela tem 3 netas, se eu não me engano, 9 filhos e 3 netos. A Querença é uma menina que ela estuda, ela quer um futuro. Já o Tático, ele foi um menino que ele não queria nada com nada. E morreu aos 13 anos. Do Zu, ela adora carnaval. E ela vai catando latinha para fazer essa fantasia. Quando ela está catando latinha em frente à igreja, ela morre ali mesmo, no degrau da igreja, na escadaria. Já Maria é uma mulher batalhadora, empregada doméstica e cria seus filhos sozinha, seus 3 filhos sozinha. E ao voltar para casa de ônibus, o mesmo é assaltado pelo seu ex-companheiro. Aqui eu trouxe um trechinho do que nós vemos no dia a dia, o que aconteceu com a Maria. Aquela puta, aquela negra, safada, olha os termos pejorativos, estava com os ladrões. A partir de então, os passageiros, com raiva, passaram a agredi-la fisicamente aos gritos: lincha, lincha, lincha. Uns passageiros desceram e outros voaram em direção a Maria. Então, a Maria, ela sai do emprego, da vida dela, ela é uma mulher batalhadora que cria 3 filhos sozinha e ela tem alimentos na mão. Quando ela entra no ônibus e ela reconhece o ex-companheiro como assaltante, porque ele conversa com ela, todo mundo começa a suspeitá-la que ela estava junto com o assaltante. E no decorrer, quando eles começam a agredir, as frutas caem no chão, os termos pejorativos, a agressão física, tudo remete a fatos do cotidiano que nós visualizamos na mídia. Ela morre ali mesmo, ela não consegue voltar para casa, levar o alimento para seus filhos. É bem triste também a história.
O conto Quantos Filhos Natalina Teve? Tematiza o estupro, o aborto e a maternidade. Natalina, a protagonista, é negra, moradora da favela e teve inúmeras gestações. A primeira aos 14 anos. Eu trouxe um trechinho aqui para vocês também, do conto. Confundido com outra pessoa, é sequestrada, torturada e violentada. Levada para longe de seu barraco, Natalina, certa de que não era a pessoa que os homens procuravam, não pode se defender. Então, Natalina, ela é assim, aquela mulher que ela não queria se casar, ela não queria ter filhos, ela não queria aquela vida para ela. Quando ela engravida, ainda na adolescência, a mãe dela faz ela tomar chás para abortar. E tinha uma parteira na vila, Saprachedes, a qual ela tinha medo, porque na mente dela, ela comia crianças. Algumas voltavam com as crianças, outras não. Então ela foge. Mas esse filho ela tem e acaba dando para uma enfermeira, o primeiro. O segundo filho, ela tem o filho do Tônio. O Tônio oferece uma vida maravilhosa, que ele quer casar, quer ter família, mas ela também não queria aquilo para ela. Ela acaba entregando esse filho para ele e ela sai, porque ela quer viver a vida. A terceira gestação, o patrão dela, ela tem um filho do patrão dela. Por quê? Porque a mulher não podia ter filhos. Então, ela acaba induzindo a Natalina a ter um filho com o patrão e ela acaba entregando essa criança à mulher do patrão. A quarta gestação, a qual ela é violentada, ela é confundida, ela não consegue enxergar o rosto dele. E ela o mata e deixa lá e foge. Mas esse filho ela quis criar. Então, notem que todos são histórias trágicas, né? Mas que pertencem ao nosso cotidiano. O beijo na face. Salinda vive em um ambiente de opressão, em virtude de um casamento desgastado. Sendo uma relação abusiva, submissa, seu esposo não permite a separação, seu medo de perder os filhos vive uma relação homoafetiva, mas é vigiada pelo marido, que impondo-lhe a violência psicológica. Eu trouxe um trechinho aqui. Das perguntas maldosas feitas de maneira agressiva, surgiu uma vigilância severa e constante, que se transformou em uma quase prisão domiciliar. Ela respondeu com um jogo aparentemente passivo, fingiu ignorar. Era apenas uma estratégia de sobrevivência. Ensaiava maneiras de se defender, aguardando as crianças crescerem um pouco mais. Então, ela tem essa relação homoafetiva com uma amiga e elas conseguiam se encontrar quando as crianças entravam em férias. Ao entrar em férias, a tia dela sabia desse segredo. Ela vivia numa corda bamba, né? Porque a qualquer momento ela poderia morrer. Mas quando ele descobre toda a trama que ela tinha esse relacionamento, ele não vai matá-la. Mas por que morte maior do que brigar pelos filhos? Ele perde a guarda dos filhos. Então também é uma história bem triste e faz parte da nossa vida. Nós vemos todos, sempre no cotidiano, várias histórias parecidas. A Lua Manda. Fala de uma mulher de 50 anos com o rosto de 35. Possui 5 filhos. Uma mulher sempre desejada pelos homens. Durante o conto, faz 8 perguntas, sempre se referindo ao corpo, ao amor, ao tempo e sobre a questão de ser mulher. E, por fim, então, eu coloquei um trechinho do que ela diz. Encarou novamente o espelho e se lembrou de um poema em que uma mulher, contemplando a sua imagem refletida, perguntava angustiada onde é que ela deixara a outra face, a antiga, pois não se reconhecia naquela que lhe estava sendo
apresentada naquele momento. Então, ela sempre se interroga. Quando ela reflete a imagem no espelho, ela lembra de Cecília Meirelles, o poema O Retrato. O Cooper decida. Uma mulher que tem uma vida frenética, ao fazer seu Cooper diário, Cida decide que não vai trabalhar naquele dia. E sim, vai dar um tempo para si mesma. Hoje ela não iria trabalhar. Queria parar um pouco. Não fazer nada de nada, talvez. Mas falou tão baixinho, como se fosse um momento único, de uma misteriosa e profunda prece. Ela ia dar um tempo para ela. Aqui ela retrata essa moça, ela sai para a praia fazer Cooper, e ela começa a pensar na vida frenética que ela tinha, estudar, trabalhar, essa vida do cotidiano de todas as mulheres, aliás, inúmeras. Não tem tempo para si, trabalha, estuda, e aquela rotina consequente. Então ela procura, tira o tênis, demora a voltar para a sua moradia, e decide naquele dia que ela precisava dar um tempo para ela. Também retrata a vida de muitas mulheres aqui. Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. 4 irmãos, cada um com o seu sonho. Zaita e Naita são gêmeas. Zaita sai à procura de sua figurinha e não guardou os brinquedos que sua mãe havia mandado. Enquanto saiu, houve um tiroteio na favela. Os moradores do beco onde havia acontecido o tiroteio ignoravam os outros corpos e recolhiam só o da menina. Naita demorou um pouco para entender o que havia acontecido e assim se aproximou do irmão. Gritou entre o desespero, a dor, o espanto e o medo. Zaita, você esqueceu de guardar os brinquedos. Essa história é muito triste. Ela esquece da figurinha, ela não sabe aonde está a figurinha, uma figurinha colorida. E ela sai para procurar a irmã no morro para tentar perguntar sobre isso. Porém, há um tiroteio e ela morre. São fatos que ocorrem dentro do morro. Então, a Conceição, ela relata muito isso, o que acontece na periferia. E acaba morrendo por uma bala perdida. É um conto muito triste também. O de lixão. Um menino de aproximadamente 14 anos, morador de rua, tem uma bola de sangue pus na boca e dor da bimbinha, onde havia levado um chute. Estava urinando sangue, passou a língua no canto da boca, o carocinho latejou. Num gesto de coragem e desespero, levou o dedo em cima da bola de pus e apertou-a contra a gengiva. Cuspiu pus e sangue. Tudo doía. A boca, a bimbinha, a vida. Às 9 horas, o rebecão da polícia veio recolher o cadáver. Então, ele é um menino que ele mora, ele mais um outro menino, os dois são adolescentes. Ele tem uma bolinha de pus, ele sente dor naquele dente. O menino dá uns chutes nas partes baixas dele, então ele sente dor nos dois. E ao urinar, ele urina sangue, e ao apertar a boca, ele sai aquele pus. Então, provavelmente, ele estava já bem adoecido, só que os dois moram sozinhos nessa casa. Então, é uma história, é um relato também de histórias do cotidiano da periferia. Lumbiá, uma criança que vende flores e gosta de presépios. Se identifica com o menino Jesus, menino pobre, solitário no presépio. Trouxe um trechinho para vocês também. O sinal, o carro, lumbiá, pivete, criança, herê, Jesus menino, amassados, massacrados, quebrados. Deus menino, lumbiá morreu. Então ele vendia não só flores, ele vendia doces, amendoins. E no dia que essa loja montou o presépio, ele amava ver, ele chamava de Deus menino, porque ele se comparava, nossa, o menino nu, o menino pobre, só faltava ser negro. Ele pensava dessa forma na narrativa.
E ele vai e entra, não podia entrar crianças, só podia entrar acompanhado dos pais. Só que ele adora, ele se sente maravilhado com o Natal. E ele entra na loja e sai correndo com o Deus menino dele. E no momento que ele sai correndo, ele é atropelado e morre. Também é um fim trágico. Os Amores de Kimbá. Sujeito favelado que conhece um casal rico e se envolve sexualmente. Quando é forçado a escolher com quem deseja ficar, todos decidem pelo suicídio. Kimbá procurou algum motivo de vida. Os amigos estavam na quase morte. Sorveu de uma única vez a sua porção e se deitou ali no meio, para esperar com eles também. Então, ele é um moço bonito, que chama atenção no morro, ele não gosta da vida ali do morro, ele conhece esse casal, a Beth e o Augusto, e eles têm um relacionamento em três. Ele se apaixona por Beth. E Augusto se apaixona por Kimbá, porque ele era muito lindo mesmo. Então, essa relação ela tem um desfecho triste, porque ambos eles tomam veneno e esperam a morte chegar. Acaba findando a história ali, o conto ali. O Ei Ardoca, um rapaz pobre que não vê motivos para viver. Toma veneno ali, no seu leito de morte. É roubado por seu próprio amigo. Trouxe um trechinho também. No gesto desesperado e solitário, bebera lentamente o veneno e decidira levantar para morrer no trem. O outro levava os pertences de alguém que já despertencia à vida e jazia no banco da estação. Então, ele era um trabalhador, mas ele não aguentava o barulho do trem. E ele decide morrer no trem. Ele toma veneno, dele entra e escorrega lentamente. Entra um jovem amigo dele e o tira de lá e coloca num banco. Mas ele morre. E o trem parte. Só escuta o barulho do trem. Porém, nesse momento, ele tira o sapato, o cinto, a carteira e leva. Mas ninguém podia fazer mais nada. Ali fica a morte. Então, é um trabalhador cansado, fatigado e que desiste de viver. Também é triste. A gente combinamos de não morrer. Nesse conto, apresenta-se mais de um narrador. Bica e sua mãe relatam o tráfico de drogas, a pobreza, a violência extrema. Trouxe um trechinho aqui para vocês. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. Ela é uma mulher batalhadora. A Bica, ela se apaixona por um rapaz, o Dovir. Ele leva uma vida extravagante. Ela não queria aquilo para a filha. E o irmão dela é morto dentro da comunidade, o Nel. Então, ela relembra, sempre quando há tiroteio, ela relembra a morte do irmão, que também morreu assim, né? Não queria nada com a vida, não, acabou, o destino dele findou-se ali. Então, elas relatam, toda essa violência acontece na favela e as mortes, porque eles tinham combinado para não morrer, mas isso acontece. O conto Aiolua é a alegria de nosso povo. Tristeza e decepção permeiam um quilombo onde mora Bamidele grávida. Foi profetizado que a esperança chegaria. Mas Aiolua, a alegria do nosso povo, e sua mãe, Bamidele, a esperança. Continuavam fermentando o pão do nosso cada dia. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. Ali, a Conceição, ela faz uma comparação muito linda, porque ela compara
o menino a salvação, o menino Jesus a salvação. No caso da Bamidele, ele nasce essa criança, mas essa criança representaria a alegria da mãe dela, toda aquela espontaneidade, a emoção para a comunidade. Então, essa vinda dessa criança iria trazer alegria, assim como o menino Jesus trouxe a salvação. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês leiam o conto, os contos.